aí, continua falando. Ah, é? Aí, então, dependendo se tiver no contrato, na Vambora. conta de arbitragem ou decisão lá em Londres, lá. Veja bem, a forma de você fixar a jurisprudência, fixar a jurisdição na legislação brasileira, se tiver um envolvimento de um brasileiro e houver uma necessidade de uma garantia imediata, ou seja, um mandado de segurança, no sentido de que se o navio se evadir aqui das águas territoriais brasileiras, o risco de dano é iminente e não podendo ser reparado. Então, nesse caso, quando você entra com uma ação aqui no Brasil, você acaba fixando a jurisdição brasileira. Entretanto, nada obsta que mais na frente, né, o armador, por ser estrangeiro, vamos dizer assim, ele possa solicitar a realização, o exercício, né, da cláusula de arbitragem e também da jurisdição inglesa, e o troço é transferido para lá e se mantém a eventual garantia que for dada aqui. Então, nesse caso, os clubes de P&I costumam colocar suas cartas de garantia para que não haja obstáculo, né, à saída dos navios dos seus armadores assegurados. Então, isso é uma coisa que a gente faz com uma certa frequência quando tem esse tipo de problema aqui. Com a capitania, nós já tivemos... O pessoal está gostando. Se você quiser continuar, a gente tem mais tempo. Vamos embora, pô. Para mim, eu estou aqui. Então, aí o que acontece? No caso de, por exemplo, de poluição, para não reter a embarcação aqui por muito tempo, a gente costuma dar cartas de garantias do clube, né? Essa questão da carta de garantia do clube é uma coisa bastante interessante, porque no nosso direito brasileiro, as garantias são reais, né? Então, nós temos que nomear bens a penhora, carta de fiança bancária ou depósito à vista. Mas a carta de garantia dada por um clube de P&I, ela se mostra tão rápida e também segura, porque os clubes de P&I nunca deixaram de honrar uma carta de garantia dada. Se você for fazer a abertura de uma carta de fiança bancária, você tem que negociar vários parâmetros com dessa carta junto ao banco, e isso demanda tempo, e tempo na navegação é dinheiro. Então, as pessoas não querem, então preferem que a gente veja a possibilidade da colocação de uma carta de garantia do clube. Então, a gente tem que fazer um trabalho junto à parte ex-adversa e demonstrar a capacidade financeira e a honestidade, assim dizer, das seguradoras, e que eles podem aceitar sem nenhum problema, porque elas serão honradas caso o armador tenha que pagar alguma coisa aí nessa disputa. Então, a gente estabelece os valores, limites, né, máximo, que vai ser estabelecido, acostado também num branco, né, por parte da seguradora. Então, a gente tem uma série de critérios que nós temos que observar na elaboração dessa carta e mandar para aprovação do board do clube para que, então, ela seja emitida e entregue a original a quem de direito. Nós aqui na capitania, Marcos, nós já tivemos muitas multas que foram emitidas pela capitania e que a gente, se não fosse dada uma garantia, a capitania não liberaria o passe de saída do navio. Então, a gente adotou esse expediente há muito tempo atrás, eu me orgulho muito de poder falar isso, porque foi um trabalho que a gente fez junto ao então capitão dos portos, na época, o comandante Roberto Ferreira, e ele, então, entendendo que não havia risco por parte da capitania, que os clubes seguramente honrariam com tudo, então esse procedimento virou um procedimento rotineiro. Então, todas as vezes que a gente tem algum problema nesse sentido, a gente imediatamente procura o capitão dos portos, explica, e nós, às vezes, vem um capitão dos portos que não está devidamente bem informado acerca desse mecanismo, a gente explica e usa os casos que nós atendemos anteriormente e tem dado bom resultado, graças a Deus. Então, isso foi uma conquista que nós tivemos aqui nesses 28 anos de atuação como correspondente de P&I. Manda aí. Uma das suas atividades é repatriamento ou repatriação de clandestino. É verdade. É verdade. Você comentou há pouco que para alguém voar, o cara tem que ter um passaporte.
Como é que você descobre de onde é que o clandestino é? Como é que você faz o passaporte dele? Como é que você é acionado? Como é que você fez? Bom, veja bem. Normalmente, quando a embarcação descobre um alienígena, um clandestino a bordo, né, isso ocorre muito na partida de navios de portos africanos. A maioria dos clandestinos que nós atendemos aqui, eles são de nacionalidades africanas, né, de diversos países de lá. Então, eles se escondem em compartimentos do navio, 2, 3 dias depois que o navio já saiu do porto, já se encontra longe, e obviamente o navio não retorna para poder desembarcar esses clandestinos, ele segue viagem, o seu comando informa para a sua seguradora, ou informa diretamente para a gente aqui, mas o mais comum, quando ainda existe algum tempo de navegação até ele chegar, por exemplo, aqui no Porto de Vitória, então isso é informado à empresa do navio, né, na sua sede, em um canto aí do mundo aí, e eles informam a seguradora, e a seguradora nos informa de que o navio X1, por exemplo, vai chegar no Porto de Vitória por volta da data tal, com 1, 2, 3 clandestinos. Então, o que a gente faz? A gente procura levantar qual foi o último porto africano que ele atracou. Então, se foi da Nigéria, por exemplo, seria a possibilidade de ser nigeriano muito alta. Então, a gente já entra em contato com a embaixada desse país aqui e já tenta, para ganhar tempo, fazer com que um oficial, né, do setor consular venha até o Espírito Santo, e a gente informa a Polícia Federal também, que é que cuida da parte de imigração aqui no Brasil, para que esse oficial dessa embaixada possa fazer uma entrevista e se certificar da nacionalidade do cara. Ele não se atém à identidade verdadeira do cara, porque ele chega aqui falando um nome mentiroso, os dados tudo mentiroso, e isso não é o interesse da embaixada, porque não vai ser emitido um passaporte formal que seria o documento de viagem. Vai ser emitido um documento que a gente chama de laissez-passer em francês, ou um salvo-conduto, né, ou um Emergency Travel Certificate em inglês, aonde a embaixada reconhece aquele cara como sendo, digamos, nigeriano, mas não se assegura de que aquele nigeriano é o Joshua, não sei das contas. Ele diz que é nigeriano. E no campo de remarks, vai colocar que ele foi encontrado a bordo clandestinamente do navio tal, no porto tal, assim, foi entrevistado pela embaixada, e a embaixada reconhece a nacionalidade nigeriana dele, mas não afirma quem é. Então, com esse documento, a gente então consegue embarcar o cara, desde que ele vá escoltado, né, por pelo menos duas seguranças. Antigamente, essa segurança tinham que ser policiais federais da ativa. Aí, depois de uns anos assim, a Polícia Federal resolveu não mais mandar o seu segurança, então a gente começou um procedimento de usar policiais federais aposentados, porque ele tem um status, né, de ex-policial, e aí a gente conseguiu manter essa operação. E a gente fazia muito para a África do Sul, pela África do Sul, porque nós temos aqui apenas 2, 3 voos antes dessa pandemia, direto do Brasil para a África, para Joanesburgo, para Angola, e um outro aí para Etiópia, alguma coisa assim. Então, é uma dificuldade muito grande, e se você for fazer a repatriação deles com escala na Europa, por exemplo, é complicado porque a gente passa a ter uma coisa a mais a fazer, que é conseguir um visto de trânsito no verso desse laissez-passer para o cara poder transitar em um aeroporto europeu. E os europeus não querem que esses caras passem por lá, então eles ficam criando caso para emitir esses vistos de trânsito, e aí a coisa acaba demorando muito. É melhor ir pela África do Sul, e de lá a gente tenta chegar no país de destino dele, entendeu? A pessoa está elogiando muito pelo WhatsApp aí, a live aí do senhor. Pô, fico feliz. Pô, se a gente podia falar muito mais, eu tenho muito mais coisa aqui, eu preparei um roteiro e não consigo seguir, pô, entendeu? Então vamos lá, conta os seus casos aí. A questão de clandestino, nós já tivemos vários problemas de última hora, que é exatamente na hora que o cidadão vai embarcar no voo internacional. Então a gente sai daqui de Vitória para Rio, São Paulo, para pegar o voo internacional, e aí nesse momento eles fazem uma baderna no saguão de embarque, né? Tira a roupa, fica peladão, e só vai embora se der $5.000 aí de compensação pela aventura dele, e isso é um problema sério. Já tivemos um caso que
a gente teve, os policiais tiveram que usar violência, porque os caras também estavam usando violência, né, os clandestinos, e aí socaram ele sul, o avião, os caras tanzanianos. Aí, 40 minutos que o avião tinha decolado de São Paulo, um deles pediu para ir ao banheiro, né, eles estavam na última fileira dentro do avião, lá no fundo do avião. Aí o cara foi lá, rapaz, eu vou contar aqui, eu vou contar desse jeito, não tem outra forma. O cara fez cocô no banheiro, passou no corpo e voltou para dentro da cabine do avião. O avião teve que voltar para São Paulo. Aí o prejuízo aí para South Africa Airways foi uma confusão que vocês não têm ideia. Mas quem paga isso é o clube ou não? Sim, nós pagamos tudo. Não, nesse caso a gente acabou se safando de pagar o retorno do avião. Mas todo esse custo de fazer a identificação dele e a repatriação é tudo coberto pelo clube, porque se você olhar a lei 6.815, que é o Estatuto do Estrangeiro, que era em vigor, ela diz nos seus artigos iniciais basicamente o seguinte: o veículo introdutor de um alienígena indocumentado em solo brasileiro fica obrigado a mantê-lo até, e os custos da sua repatriação até a data efetiva da sua repatriação. Então, enquanto a gente leva tempo para arrumar os documentos, a gente tem que colocar o clandestino em um hotel com vigilância, porque eles não são mais, esse crime de entrar ilegal não é crime de reclusão, de colocar o cara numa cadeia, né? Então a gente tem que informar e manter informado a autoridade, a Polícia Federal de Imigração, de que o cara está no hotel tal, com escolta tal, quer dizer, ele não está preso, mas ele está vigiado. É um negócio que só tem aqui no Brasil também, então é difícil até de explicar, coisas do Brasil, né? E aí o que acontece? A gente mantém o cara lá até a hora que conseguir toda a documentação e todas as passagens e voo, chega dinheiro para poder te custear tudo isso aí, para poder fazer, de fato, a repatriação. Isso leva em torno de 15 a 20 dias, a partir do momento de desembarque dele efetivo do navio, né? A partir do momento que as autoridades autorizam. E as autoridades só autorizam o desembarque uma vez que a nacionalidade dele é assegurada, ou seja, o cara da embaixada afirma que ele é daquele país e que ele vai emitir os laissez-passer. Então, aí a Polícia Federal autoriza. Caso, já tivemos aqui um caso muito inusitado, foi no período entre a guerra Irã-Iraque, nós tivemos um soldado do exército, então o exército do Saddam Hussein, ele estava num pelotão que ele combatia os iraquianos na fronteira, Iraque-Irã, lá em Basra. E ele entrou para o território iraniano e acabou embarcando clandestinamente num navio chamado Anameli, que eu me lembro até hoje, no porto iraniano de Bandar Abbas, e veio parar aqui em Vitória. Ele chegou aqui dizendo que ele era iraniano. Então, nós entramos em contato, o navio veio do Irã, entramos em contato com a embaixada do Irã, e o representante da embaixada veio aqui e fez uma entrevista com ele. E aí eu descobri um negócio interessante. Embora a escrita no Irã seja igual à do árabe, mas a língua falada lá é o farsi, ou o antigo persa. E no Iraque é o árabe. Então, ele é parecido, mas não é a mesma coisa. Mais ou menos a questão português com o espanhol, entendeu? Aí o chefe da embaixada falou assim: esse cara não é iraniano. Eu falei: como? Ele veio num navio que desatracou de lá, ele está falando que é iraniano? Não é não. Esse cara deve ser iraquiano. Eu falo árabe porque eu já servi a embaixada do meu país em outros países árabes, eu falo árabe também. Vou conversar com ele em árabe. Ele na minha frente. E aí a conversa começou a fluir de forma natural, não era aquele antes, quando ele estava falando em farsi, né? E ali o cara acabou soltando que ele era de fato iraquiano e que ele não iria voltar para o país dele, porque se ele voltasse para o país dele, ele ia ser acusado como desertor, e desertor do exército lá era condenado à forca. Aí a coisa começou a subir de degrau, né? Eu falei assim: eu não vou mandar esse cara de volta para o Iraque para ele ser enforcado, um cara de 24 anos de idade na época, forte, boa pinta, tudo certinho. Eu falei: não, negativo, não vou mandar esse cara. Aí eu fui e entrei em contato com a embaixada do Iraque. A embaixada do Iraque fez eu levá-lo a Brasília, porque não tinha ninguém para vir aqui. Então eu tive que arrumar uma escolta, uma permissão na Justiça Federal para que
2 policiais federais da ativa o acompanhassem até Brasília para que ele pudesse ser entrevistado pela Embaixada do Iraque. Quando nós chegamos lá, que eu contei a história, o oficial da embaixada só faltava bater fisicamente, agredir o cara, por ele ser desertor, né? Aí o embaixador veio para conversar comigo e falou assim, ó, vou mandar uma mensagem para o alto comando do Exército para saber qual é a situação desse cara lá no pelotão dele. Vocês não voltem para o Espírito Santo, arranjam um hotel e fica aqui. Nós não tínhamos programado nada disso. E até eu ter essa resposta. Mas certamente com os meus pedidos diplomáticos aqui, eles vão me responder rápido. E amanhã você volte aqui que eu já devo ter resposta. Bom, fomos para um hotel, arrumamos um hotel em Brasília. Voltei no dia seguinte lá, ele tinha um fax, na época era fax, não tinha e-mail, quilométrico, dizendo que ele era dado como desaparecido. E que a galera achava que ele tinha morrido em combate, porque ele não aparecia, tinha um bom tempo, né? O cara estava aqui no Brasil. E que se ele voltasse, ele ia ser classificado como desertor e ele ser condenado à forca. Eu peguei aquele fax e pedi para o cara escrever como é que era em português, o cara da embaixada, e fui no Alto Comissariado das Nações Unidas, representação aqui em Brasília, e consegui um asilo político para ele. Agora, o fato mais interessante vem agora. E eu tinha que arrumar um lugar até que a documentação de refugiado dele saísse. E ele teria que ser informado. Então, tinha um amigo aqui, um colaborador que trabalhava comigo, que o tio dele tinha uma serraria. E a serraria tinha uma casinha lá, porque ele não morava na serraria, tinha uma casinha lá para um caseiro ficar tomando conta da serraria. Ele falou assim, pô, esse cara é policial, pô, tá acostumado a tirar guarda. Eu vou arrumar para ele ficar lá na casinha, ser o caseiro da serraria e ser o vigilante. Eu falei, cara, melhor, né? Vamos informar isso para as autoridades. Tá de acordo? O cara topava tudo. Colocamos o cara lá. O dono da serraria tinha 2 filhas lindíssimas. As meninas saíram nos tapas ver quem namorava com ele. Ele casou com uma delas e regularizou sua profissão brasileira. O caramba, 4 tá até hoje aqui em Vitória, entendeu? Você tem ideia como é que terminou essa história? Foi por aí, entendeu? Tem mais pergunta aí? Não, por enquanto, perguntou se não era caso de refugiado, mas você já respondeu com a história aí. Pois é. Vamos lá, veja bem, o clandestino é internacionalmente classificado como uma migração forçada, tá entendendo? Então, ele tecnicamente não preenche os requisitos, na grande maioria das vezes, salvo esse caso que eu contei do iraquiano, ele não preenche os requisitos de asilo político, entendeu? De refugiado político. Então, normalmente isso é negado. E só fica mais tempo aqui no Brasil, e quando é negado eu tenho que tirar ele em 8 dias daqui do Brasil. Tá entendendo? É um problema sério também. Mais alguma coisa aí? Vamos lá na tua relação aí, teu roteiro. Então vamos embora. Bom, vamos lá. Nós temos aqui uma cobertura, né, que são as avarias a propriedades, né, de uma terceira parte em terra ou no mar, fixa ou flutuante. Essa aqui vale a pena a gente dar uma comentada, então um monte de exemplo para isso. Nós tivemos aqui um caso, um navio que veio de fora e foi adentrar no canal de acesso do porto, que é demarcado por boias, né, nas suas laterais. Ele fez uma curva muito fechada, pegou, passou por cima da boia, a boia foi parar 80 quilômetros longe do porto, e a gente teve que ir lá nessa praia recuperar essa boia, consertar essa boia e reinstalar essa boia no local devido, né, cartografado pela Marinha. Custou algo em torno de $500 mil, uma brincadeira dessa, o navio levar a boia. Nós já tivemos casos aqui dos navios errarem manobras e causar dano ao cais, aos seus equipamentos que transladam no cais. Então, a gente tem como pressuposto o seguinte, quem se move é o navio, o porto está parado. Então, se o navio chegou lá e tocou e quebrou alguma coisa, então a culpa é do navio, porque ele está se mexendo, o porto não se mexe, então a gente tem que pagar. Nós já tivemos um navio que foi fazer um giro aqui na Baía de Vitória, na manobra de atracação, o bulbo pegou uma das estacas de sustentação do cais, quebrou tudo, a gente teve que reconstruir aquilo, foi uma confusão danada, gastou-se uma grana muito grande,
navio que já tocou nos guindastes de terra, quebrou lá um monte de coisa, a gente teve que consertar, então vira e volta a gente tem esse tipo de problema aqui também. E é uma coisa que é coberta por nós, clubes de P&I. Falta por perda de carga e avaria, eu já falei aqui. Nós temos também uma participação na avaria grossa, quando existe a questão de um caso de avaria grossa, a gente então tem que fazer essa contribuição. Eu tenho um caso aqui de avaria grossa recente, porque hoje em dia não se lança carga ao mar, é muito difícil isso acontecer. Mas o Instituto da Avaria Grossa, ela foi então atualizada em função da tecnicidade que nós temos hoje no meio de transporte. Nós tivemos um navio que ele pegou 80 mil toneladas de carvão no porto de Norfolk, nos Estados Unidos. Então, todos os contratos de afretamento, no caso era um afretamento por viagem, o que aconteceu? Todo contrato diz, uma vez concluído o embarque no porto de origem, o armador deve proceder imediatamente ao início da sua viagem sem maiores delongas, né? Então, o que aconteceu? O navio desatracou, o navio veio, desatracou e navegou algumas horas e o seu mancal do eixo principal, que vai para o hélice, ferveu, o navio ficou à deriva ali no lugar onde você conhece bem, Chesapeake Bay, lá nos Estados Unidos, naquela região da Virgínia. Maryland, que é esse canto lá. Aí, pois é, o que aconteceu? Aconteceu um negócio interessante, o navio era grego. Aí os caras da armação do navio contrataram uma salvatagem grega, chamada Tistravilis. O cara pegou, arrumou um rebocador pangaré lá nos Estados Unidos, que não tinha um bola de pool, que é a capacidade de rebocar, né? E passou um cabo e saiu rebocando um navio com destino à Praia Mole, para onde a carga era destinada. E se chegou logo à conclusão que aquele rebocador não tinha potência suficiente para fazer essa viagem rebocando o navio. E foi declarado logo avaria grossa. Então, o armador passou a fazer um gasto adicional para tentar cumprir com a sua viagem, com a sua obrigação de viagem. Aí eles arrumaram um rebocador que eles tinham acabado de comprar, que estava em Cape Town, aqui na África do Sul. Ele subiu todo o Atlântico para substituir o navio Pangaré, e esse rebocador que tinha participado, eu fiquei sabendo depois da salvatagem daquele submarino russo chamado Kursk, que afundou lá no mar de Barents. Então, esse rebocador, que era um rebocador de construção russa, parrudo, esse sim rebocou o navio até aqui em Vitória, Praia Mole. Olha só o que aconteceu. Chegando aqui em Praia Mole, a seguradora mandou, a seguradora de P&I no navio, mandou um advogado inglês, né, para vir para Vitória para tomar a frente, no sentido de toda a regulação da avaria grossa deveria ser feita por árbitros reguladores de avaria no Reino Unido, e sua regulação seria julgada de acordo com as regras de arbitragem estabelecidas no contrato de afretamento. Aí eu virei para o glorioso advogado e falei assim, olha, está tudo muito bonito, beleza, mas só que no caso de avaria grossa aqui no Brasil, em se tratando de um importador brasileiro e todas as cargas de importações, nós temos que fazer o seguro dela com uma seguradora brasileira, a gente deveria fazer o registro dessa avaria grossa tal qual a gente faz para uma ratificação de protesto marítimo. Ele virou assim, não precisa, você não está autorizado a fazer isso. Eu falei, olha, tem que ser feito nas 48 horas imediatas após a atracação do navio, então nós estamos correndo quanto tempo? Não fala. Eu falei, então tá bom. Eu peguei e fiz um e-mail para a seguradora dizendo, ó, o fulano de tal que vocês mandaram aqui, está dizendo que não deve ser feito isso, porque não há necessidade. Eu não sabia que ele era tão letrado em direito brasileiro, né, para dizer isso, mas eu, como advogado brasileiro, eu afirmo que isso tem que ser feito para evitar confusões lá na frente. Beleza. E mandei o e-mail para frente, e ninguém mais falou nada. Passado 2 anos da regulação de avaria, um advogado da seguradora da carga, que era a Bradesco Seguro, descobriu que não foi feito a ratificação da avaria grossa aqui. Então ela entrou aqui no Brasil com uma ação contra o armador,
pedindo o dinheiro da contribuição de volta, 3 milhões de dólares. E nós perdemos. Tivemos que pagar, não mais 3 milhões, tivemos que pagar mais de 3 milhões por causa da correção. Sacou? Escuta Celcinho, que de vez em quando ele pode se safar de alguma coisa. Eu falei, aí o cara da seguradora veio para mim assim, como é que nós entramos nessa situação? Você, como advogado e como correspondente, você tinha por obrigação de nos informar desse fato. Eu virei assim, eu poderia responder assim, eu informei e tal. Eu peguei e fui no meu arquivo, assim, refiro ao meu e-mail datado de dia tal, hora tal. Olha aí no seu arquivo que está ele. Ele vai assim, ok, acabou. Nunca mais falou nada, pagou os 3 milhões e 200 mil dólares e está tudo certo. Foi isso que aconteceu. Estou pedindo aqui para você comentar alguma coisa sobre o Stella Banner. Stella Banner. O Stella Banner é um caso que, em primeiro lugar, ele vai ser atacado pelo seguro casco, né, com uma interface no seguro de P&I. Então, toda a operação de salvatagem vai ser custeado pelo clube de P&I. Então, tem uma empresa já contratada, já está fazendo os estudos de alívio de carga para ele reaflotuar, e a carga que for perdida também vai ser coberta pelo clube de P&I, e se o casco for, por exemplo, considerado perda total construtiva, quem vai pagar o casco é o seguro casco. Só que no seguro casco você tem que prestar atenção no seguinte, o casco só cobre 3/4. Então, ainda no casco, o P&I ainda cobre mais 1/4. Então, essa é o raio-x do Stella Banner. Ok? Tá. Por que o seguro da carga não vai pagar a carga? Não, o seguro da carga... Veja bem, o seguro da carga vai pagar a carga, porque a carga não vai ser entregue na quantidade e na qualidade desejada vamos dizer assim, os interessados na carga, né? Porque aí tem que ver o regime de compra e venda de carga internacional aí no comércio internacional. Mas o que acontece, foi bom você ter colocado esse ponto, porque vale a pena a gente descrever o mecanismo na questão de regulação de seguro de carga. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Imagina que você importa uma Ferrari, lá da Itália. Comprou uma Ferrari último modelo. Aí você contrata para uma transportadora, digamos, a Grimaldi, colocar a Ferrari dentro de um container e colocar o container no porão do navio. Aí a Grimaldi vai chegar para você, olha, mas eu colocar esse container no porão do navio, eu tenho que remover um monte de container aqui em cima para enfiar o seu container lá embaixo. Então, por conta dessas movimentações, o frete lá embaixo é, digamos, 5 mil dólares. Mas se você quiser, coloca aqui no convés, que eu te cobro 2 mil dólares. Aí você que é um cara cuidadoso, não, quero que minha Ferrari vá lá embaixo, porque não vai pegar chuva, não vai pegar água do mar, sol, e nem vai cair dentro d'água, se o navio pegar um mar bravo, por exemplo. Aí, beleza, então eu pago 5 mil dólares e me dá o BL e eu estou indo embora para o Brasil e espero o navio chegar lá em Vitória, daqui uns 15, 20 dias. Beleza. Aí você deu as costas lá, o navio está atrasado para sair, se ele for fazer aquele monte de movimentação de container para enfiar o seu container lá no porão, vai demorar muito mais. O cara, você bota essa porcaria aqui no convés mesmo, ele não vai saber de nada, e lá na hora a gente descarrega esse troço imediato e está tudo certo. E a gente ainda ganha aí nas costas desse trouxa. Maravilha. Mas Deus não gosta de nada mal feito. O navio saiu ali, passou por Gibraltar, pegou mar aberto no Atlântico, um mar bravo, vento forte a rodo, começa a rolar para lá e para cá, o container caiu dentro d'água. O navio chegou em Vitória, cadê o container com a Ferrari do Marco Aurélio? Ela ficou pelo meio do caminho. Assim, como? Se eu paguei o frete para ele ir lá no porão, certamente ele não cairia dentro d'água. Então aí nós temos uma clássica demonstração de negligência, né? Que é um item da trilogia da culpa, negligência, imprudência e imperícia. Isso, então, o armador é culpado, porque se tivesse lá embaixo não aconteceria o que aconteceu. Aí, só que Marco Aurélio era um cara precavido, ele fez o seguro da carga na Bradesco Seguro, né? A Bradesco Seguro... aqui que a Ferrari caiu, Celso. Estão rindo aqui que minha Ferrari caiu na água. Pois é, ok, mano. Aí que acontece? A Bradesco Seguro vai te indenizar e vai vir com uma ação regressiva contra o armador,
para reaver, porque há indícios claro de culpa aí, para se ressarcir, né, numa ação regressiva do que pagou a você de indenização. Aí aparece o clube de P&I para pagar não mais a você, Marco Aurélio, mas a seguradora que você havia contratado. Então, basicamente, esse é o mecanismo que a gente atua muito aqui. Podemos, para tirar, vamos dizer, a seguradora da carga de lado, a gente pode eventualmente negociar direto com o interessado na carga, desde que ele abra mão de determinadas coisas, ele dê um desconto para a gente paga mais rápido. Mas o mecanismo mais correto é esse, a seguradora da carga te indeniza e depois vem numa regressiva contra o navio, e aí nós aparecemos pelo clube de P&I. Basicamente, esse é o mecanismo de atuação nosso. Entendeu? Mais alguma coisa aí? Eu ia perguntar sobre o P&I, a gente pensa logo em navio, pensa sempre em navio. Mas a gente estava conversando no outro dia, eu e você, e existe o seguro de P&I para porto. Veja bem, o mecanismo de seguro é o mesmo, né, na mutualidade, né, dentro da mutualidade, porque você também tem seguro para instalações portuárias de prêmio fixo, tal qual você tem para P&I. Então, nós temos um seguro, uma empresa, várias empresas que nós temos aí, que atuam na propositura de cobertura de prêmio mútuo para terminais portuários, notadamente, a maior delas é a TT Club, Through Transport Club, que é do grupo de P&I Thomas Miller inglês, entendeu? Então, eles fazem uma cobertura, né, mais em conta, porque normalmente o seguro mútuo ele costuma ser um pouco mais barato do que o de prêmio fixo, entendeu? Então, esse se mostra desenvolvendo um mercado muito bom e está prosperando bastante isso ultimamente. Tá bom. Está cansado já ou não? Não, deixa eu ver aqui. Uma outra cobertura muito importante, né, é no que tange a questão de multas emitida pelas várias autoridades de países que têm interesse na obrigação de zelar pelo país, notadamente, no caso, por exemplo, Anvisa. O cara da Anvisa vai a bordo e faz uma vistoria na farmácia do navio, lá no paiol de comida, enquanto um monte de troço tudo vencido, estragado, ele mete uma multa gigante lá. Aí, se a gente tiver como defender administrativamente ou juridicamente, a gente defende. Se não tiver, a gente paga. A outra coisa muito importante, são duas coberturas que eu quero falar rapidamente, é a questão de poluição hídrica, né? Então, toda vez que o navio lança resíduos, especialmente resíduos óleos, né, no mar, é uma dor de cabeça muito grande e, normalmente, o custeio de clean-up, né, de limpeza é muito caro, além das multas impostas aqui. E no Brasil tem um problema muito sério, que a gente recebe multa pelo mesmo fato gerador, vamos assim dizer. A municipalidade quer multar, o Estado quer multar e o IBAMA quer multar. E a coisa é a mesma, o acidente é um só. Então, esse é um ponto. E a gente cobre isso, são multas caras e a limpeza também mais ainda. E a última cobertura, que ela é facultativa para o armador, é a cobertura que paga os custos de advogados, né, os custos jurídicos dos armadores quando eles têm que se defender nas várias jurisdições mundo afora de reclamações contra eles, né? Então, essa é chamada de FD&D, Freight Demurrage and Defense, no caso do Defense, que a gente tem que fazer o apontamento de escritórios de advocacia com expertise na área marítima aqui no Brasil para poder fazer a defesa dos armadores assegurados pelas companhias de P&I. No caso de seguro de frete, quando há uma perda de frete por algum acidente, nós também cobrimos. E a de demurrage, quando há atraso, que a gente tem que fazer uma justificativa, né? E se ela for culpa do navio, a gente vai ter que pagar. Então, nós temos que analisar tudo isso aí, juntar um monte de documentos, um monte de informação, formatar isso tudo para ver que tipo de decisão o clube vai tomar e que ação nós vamos ter que tomar daí para frente também. Então, as coberturas de penais muito abrangente. Tá bom. Então, para a gente não... Estão quase 2 horas aqui, então, para a gente não chegar a 2 horas, para a gente acabar um pouquinho. Então, tem mais uma pergunta aqui. Se a água de lastro, o P&I também cobre multas por água de lastro?
Sim, desde que seja comprovado que essa água de lastro causou algum tipo de dano ao meio ambiente, né, comprovadamente, com processo e tudo mais, porque a gente vai sempre mitigar nesse caso, né? Então, vai ter provas e contraprovas, a gente vai tentar livrar, porque, como eu disse, essas multas são muito caras, mas nós cobrimos, sim, objetivamente respondendo essa pergunta. Tá bom. Cláusula pay to be paid. Pay to be paid é o seguinte, como o seguro de P&I, a maioria é mútuo, né? E eu gostaria de fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, só para vocês terem uma ideia, nós temos 13 seguradoras de P&I que atuam no regime mútuo, que formam um grupo chamado International Group, né? Ou IG, ok? Esse IG, para vocês terem uma ideia do poder de cobertura desses clubes de P&I, eles asseguram 85% da frota mercante mundial de seguro de responsabilidade civil para terceiros. Então nós temos aí um restante, digamos, de 15%. Nesses 15%, nós temos que 12% aproximadamente são assegurados pelos clubes, pelas seguradoras de prêmio fixo, ok? E nós temos de 2 a 3%, navios que navegam sem seguro nenhum. Nós chamamos a conta e risco, né? Normalmente são navios velhos que nem a de prêmio multa e muito menos a de prêmio fixo quer fazer seguro, porque o risco desses navios são muito altos. E os que vão para de prêmio fixo já são navios, vamos dizer assim, já idosos, né? Que os clubes de P&I também não querem fazer seguro. E os seus armadores, ao invés de sucatá-los, né, e comprar navios novos, ainda insiste em operá-los. Então, nós temos aí um paradigma que vale a pena ser pontuado, porque a maioria dos clubes de P&I, que, como eu disse, assegura 85% da frota mercante mundial, nós estamos falando de uma frota relativamente nova. Já os outros 12% que vai para o seguro fixo, eles obedecem dois parâmetros. O armador quer gastar pouco dinheiro com o seguro e só quer ter uma cópia dessa apólice a bordo do navio. Por quê? Os navios, para entrar em todos os portos organizados internacional hoje, eles têm que demonstrar que eles têm seguro de P&I, ou seja, tem... Travou. Aí o que acontece? Então, o que acontece? Os seguros melhor dizendo, as autoridades marítimas, por exemplo, aqui no Brasil, exigem que seja preenchido um formulário com todos os dados do navio e a sua classificação, vários certificados, cópias dos principais, para dizer que ele é um navio seaworthy, né? Ou seja, que ele está em plenas condições de navegabilidade, e tanto física como documental. E o que acontece? A gente, então, tem que demonstrar, mandar a cópia da cobertura de P&I, porque se ele causar uma poluição, tem uma seguradora para cobrir. Se ele destruir um porto lá, se ele bloquear um canal de acesso, vai ser pago o custo de remoção de destroços, que é tudo muito caro, enfim. Por isso que as capitanias, no caso do Brasil, exigem a demonstração de que o navio tem esse seguro, né? Então tem armador que só quer ter esse papel a bordo, porque na hora que o bicho pega, a seguradora corre do pau e deixa ele lá. Já as seguradoras de P&I mútuo, isso não acontece, entendeu? Nós tivemos o caso aqui do Iron Trade, que é um caso que você, na época, era o capitão dos portos e vivenciou esse drama aí todinho, né? Era exatamente isso. O cara tinha uma apólice de seguro a bordo, mas ela já estava cassada, embora tivesse data de validade ainda em vigor, mas a seguradora já tinha cancelado a apólice fazia tempo, né? Porque o cara não pagava o seguro lá. Então, quer dizer, tem de tudo nesse mercado também. E a gente tem que ficar atento, né, como correspondente, sempre consultando a seguradora primeiro, para que ela informe, ó, se o navio X1 tem seguro? Tem. É nosso? É nosso. Então, vamos em frente. Ou o cara fala assim, ó, tem, mas o cara tem, mas não tem. Ou seja, o cara não pagou aí a prestação dele e nós vamos tirar a cobertura dele. Eu falei, então tá, o que eu faço? Ela fala, nada.
deixa o pau quebrar aí. Aí o armador vem para cima de mim, as autoridades vêm para cima de mim, porque conhece que eu faço esse trabalho há 20 e tantos anos. Eu falei, meu senhor, eu nada tenho a fazer, nada vou fazer, porque eu não tenho instrução para fazer nada. Então nada farei, porque eu não sou doido de assumir responsabilidade aonde meu principal não vai me garantir. Então nós, correspondentes, temos que ter esse cuidado também. Celso, então vamos... a gente já está 1h40 batendo papo aqui. Cara, para mim é um prazer. A gente fica 2 dias, 3 aqui falando sobre isso, cara. Sim, se botar uma cerveja, então, aí o bicho pega. A bateria do celular está acabando aqui. Você já se comprometeu com a professora Eliane a fazer uma segunda live. A gente vai acertar a data aí. Bom prazer. O pessoal gostou bastante aí fico feliz demais. Do seu bate-papo aí. Estão elogiando aqui, tremenda aula. Estou feliz. E se a professora Eliane quiser que eu vá dar uma aula, uma palestra aí em Santos, é só falar o dia que a gente, depois que acabar essa confusão de Covid, que eu vou correndo. Será um prazer imenso. Aproveita e vejo ela. Então, todo mundo agradecendo, gostou. Querem que você volte aí. Então, em nome da Maritime Law Academy, em nome da professora Eliane aqui, está dizendo que você vai ter que voltar de novo. Então... Estou pronto para isso. A hora que você... Só marcar o dia, Marquinhos. Marca o dia, a hora eu estou aqui à sua disposição, de Eliane, de todo mundo. É um prazer imenso poder conversar. Eu preparei, como eu disse, um roteiro aqui, mas a gente acaba atropelando esse troço todo, mas eu vou disponibilizar esse material, um material que eu tinha conversado com o Marco aqui, e a gente foi feito a 4 mãos aqui, eu e o Marco fizemos isso, então a gente vai colocar isso à disposição de quem tiver interesse. Se alguém quiser mais informação, pode contactar tanto a mim quanto o Marco, a gente vai tentar arrumar mais coisa para falar para vocês. Muito obrigado pela maneira clara com que você passou o assunto. A gente vê que você sabe muito, são casos práticos que vão engrandecer o nosso trabalho, nossa cultura. E melhor que isso é o entusiasmo com que você fala do seu trabalho. Isso é contagiante. Então, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que participou da live aí, com os comentários, com as perguntas. Tá? Como a Celso combinou agora, ele disse que vai voltar. A professora Eliane vai marcar uma data aí, a gente vai divulgar. Esperamos ver vocês todos aí na próxima vez. Eu que agradeço a todos vocês pelo tempo que passamos juntos aqui. É um motivo de muita alegria, satisfação de minha parte. E poder estar com o meu amigo Marcos. A gente, no tempo que ele foi capitão do esporte aqui, a gente encheu muito o saco dele. Mas é uma pessoa de mente muito aberta, de inteligência privilegiada, e a gente conseguiu, graças a Deus, acho, fazer um bom trabalho, né, Marco? Fizemos um bom trabalho aqui, eu do meu lado, você do seu. Deu tudo certo. Graças a Deus, né? Deu tudo certo e a gente continua. No Trader, na FPSO, e a gente continua aqui tentando fazer esse monte de coisa ainda aí. E só tenho a agradecer a vocês pela essa oportunidade de me franquear a palavra aqui para poder falar um pouco do meu trabalho, das coisas que eu gosto de fazer, que eu faço há 28 anos. Termino dizendo muito obrigado, agradeço a todos vocês, estarei sempre à disposição de vocês, todo mundo sabe como me achar, é fácil. Eu estou aqui, o que eu puder contribuir para o direito marítimo, para o crescimento da nossa área, farei com o maior prazer e estou aqui. É só mandar ver que eu chego junto. Obrigado. Um abração, valeu, Celso. Boa obrigado noite para você e boa noite para vocês aí. Valeu. Boa noite para todo mundo. Um abraço forte. Obrigado.